Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá? Vamos de processo penal. Vamos falar sobre prisão em flagrante. Esse assunto muito importante, tá? E, inclusive, nós vamos trabalhar ele em duas partes. A primeira parte, vamos falar até a lavratura do auto de prisão em flagrante. E na nossa próxima aula, nós vamos encerrar os assuntos e falar de audiência de custódia, tá? Os dois assuntos essenciais, importantíssimos para os nossos estudos. Vamos lá? Um salve especial para os nossos alunos da mentoria, um abraço, vamos lá junto, vamos trabalhar firme. Aos nossos alunos do YouTube e do Spotify, sejam todos bem-vindos. Vamos embora. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a introdução. Quais são as espécies de prisão cautelar? Aliás, antes disso, quais são as espécies de prisão que nós temos, né? Nós temos dois grandes grupos de prisões. Eu tenho o grupo de prisões pré-cautelares, ou seja, melhor dizendo, prisões cautelares, que são aquelas que são conferidas antes da sentença condenatória. E eu tenho a prisão em si, a prisão definitiva, aquela realizada pós sentença condenatória transitar julgado. E agora, realmente, pós sentença condenatória transitar julgado, que hoje não é possível mais a execução provisória da sentença, né? Isso está pacificado na lei processual penal, no entendimento do STF. Então, nós temos as prisões antes da sentença condenatória, que são chamadas prisões cautelares, e as prisões pós-sentença condenatória, que eu vou dizer a prisão por decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Lembrando que existe prisão no âmbito civil, né? Chamamos de prisão civil, aquela do devedor inexcusável de alimentos, né? A única hipótese que é possível a chamada prisão civil. É prisão civil porque não está no Código Penal. Se você quiser uma definição curta e simples, é isso, ok? Então vamos estudar esse universo de prisões, as prisões cautelares. Dentre elas nós temos o flagrante. Aliás, dentre o flagrante eu tenho mais duas, a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão preventiva e a temporária nós vamos ter um episódio aqui no nosso YouTube, os alunos da mentoria terão específica. A prisão preventiva que sofreu várias mudanças, tá? A prisão preventiva sofreu várias mudanças para um pacote anticrime. Hoje não posso ter prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, por exemplo, ok? Ela tem que ser renovada de 90 em 90 dias, com novos fundamentos para sua manutenção ou não, ok? Mas deixa para um outro episódio. Vamos falar agora, então, especificamente sobre o flagrante. Então, repetindo, fixando. Quais são as prisões cautelares? As prisões antes da sentença condenatória transitar julgada, que nós temos propriamente dita. Flagrante, preventiva e temporária. Antes também falava-se, por exemplo, o Guilherme Souza Nutti falava da condução coercitiva, né, como uma espécie também de prisão em flagrante, tá? Mas não é a majoritária, em termos majoritários, que são essas três. Bem que, na verdade, a condução coercitiva agora só na forma do Código de Processo Penal. Desobediência, por exemplo, uma ordem determinada de participação de audiência da vítima ou até a própria testemunha, ok? E não mais na forma que era utilizada anteriormente. Bom, qual a origem da palavra flagrante, né? E qual o conceito de prisão em flagrante? Bom, flagrante vem do verbo latino flagrare. Flagrare vem o que está em sentenças, o que está queimando, né? Então, flagrante é a forma de prisão autorizada pela nossa Constituição Federal, tá? Lá no 16 da Constituição estabelece a respeito do flagrante, fala da violação do domicílio, fala a possibilidade de prisão em flagrante em si. Reste pela causalidade, pois o flagrante é surpreendido no decorrer da infração, da prática da infração ou em momento depois, tá? Quem pode realizar a prisão em flagrante no Brasil hoje? Bom, quem pode realizar a prisão em flagrante é uma coisa. Quem pode lavrar o auto de prisão em flagrante é outra, tá? Então, toma cuidado. Por exemplo, às vezes, a mesma pessoa que fez a prisão não será aquela pessoa que vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ok? Deixa bem claro isso. O flagrante não vamos entender os momentos, porque existe a chamada captura na hora que eu faço a prisão em flagrante. Quando eu faço a captura em si, não é a prisão em flagrante propriamente dita assim, consubstanciada e, digamos, realmente existente. Porque a prisão em flagrante, quando que ela existe de vez, professor? Quando a prisão flagrante realmente ela existiu, eu posso dizer, quando se houve a lavratura do auto de prisão em flagrante. Se há a lavratura do auto de prisão em flagrante, todas as fases dessa prisão foram completadas. A mera captura não é a prisão em flagrante, digamos assim, propriamente dita.
com todas as suas fases completas. Então, não é tão simples assim, tá? Ah, eu prendi você em flagrante. Pronto, eu sou... Tá, você é a autoridade que lavrou o auto de prisão em flagrante? Ah, não sou. Então, você não é a pessoa legitimada a lavrar. Você pode capturar. Então, a primeira pergunta é essa. Quem é o sujeito ativo? Quem pode fazer a captura? Quem pode fazer uma captura de alguém em flagrante? Eu tenho o próprio Código de Processo Penal, no artigo 301, ele divide ali duas espécies. Ele fala, olha, qualquer do povo, e coloca o verbo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão, ok? Deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, o flagrante, então, nessa hipótese, eu posso até classificar ali em duas hipóteses. Eu posso falar que existe flagrante facultativo e obrigatório. O facultativo, que é direcionado a qualquer um no povo, que poderá realizar o flagrante, que se caracteriza, na verdade, em um verdadeiro exercício regular de um direito. Se você for lá para as aulas de excludente de licitude, que nós já temos aqui gravado, inclusive, eu teria aqui, por exemplo, uma excludente do exercício regular de um direito. Beleza? E o flagrante obrigatório aí é direcionado às autoridades policiais, que aí usa-se o verbo deverão, e aqui caracteriza um estrito cumprimento do dever legal, também contido lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Vamos continuar. É válida a prisão em flagrante efetuada por guarda municipal? Em 2018, o Supremo enfrentou isso. E, claro, positivamente, ele falou que sim, é possível, tá? Não há óbice a prisão em flagrante realizada por guardas municipais, não havendo, portanto, qualquer prova ilícita, tá? Então, não precisava nem ter passado por isso. Isso não precisava ter chegado ao STJ, melhor dizendo. Eu falei STF, não, é STJ, tá? Não precisava ter passado pela quinta turma do STJ essa decisão, porque o próprio Código de Processo Penal permite. Quem pode sofrer a prisão em flagrante? E ter lavrado contra si o auto de prisão em flagrante. Agora, de outro lado, quem pode ser preso em flagrante? Uma coisa, capturado e realizado o auto de prisão em flagrante. Então, tem que tomar cuidado com isso. A regra é todo mundo. Qualquer pessoa pode ser sujeita a uma prisão em flagrante se estiver enquadrado no artigo 302 ou nas hipóteses ali estabelecidas pela doutrina, que tem as hipóteses de flagrante pela doutrina e tem as hipóteses do 302, que estão da agorinha. Mas fora isso, professor, alguma outra categoria de pessoas são proibidas? Exato. Existem algumas pessoas que eu posso realizar a captura, ok? Mas o auto de prisão em flagrante não será lavrado de forma completa. Ou então necessita alguma situação especial para que seja feita a captura, o auto de prisão em flagrante necessita. É que eu estou meio gripado, estou inteiramente gripado, então realmente não estou com Covid, graças a Deus. Já fiz o teste, está tudo ótimo, mas realmente às vezes minha voz pode ficar um pouco embargada, atrapalhando aí, mas vamos lá. Vamos na raça, né? Então tá bom. Então há algumas hipóteses em que o auto não será lavrado, ok? Vamos para algumas hipóteses que são bem perigosas em prova, ok? Menor de 18 anos. Menor de 18 anos pode ser preso em flagrante? Você vai dizer não, tá? O menor de 18 anos, na verdade, ele é apreendido, tá? Há uma apreensão dele. Então é feita a apreensão em flagrante de ato infracional. Lembrando que o maior de 12 anos e o menor de 18 anos cometem atos infracionais. Menor de 12 anos, criança, melhor dizendo, pelo ECA, não comete ato infracional. Toma cuidado. Nem se falar qualquer pessoa menor de 18 anos comete ato infracional e poderá ser apreendido em flagrante, a resposta é não. Criança não comete ato infracional. Vamos voltar então para o adolescente. Então é feita a apreensão em flagrante do ato infracional, tá? Caso ele deve ser apresentado de forma imediata à autoridade policial. A autoridade policial ouve e poderá liberá-lo aos pais ou responsáveis, ou caso não considere prudente a liberação, ele apresenta ao Ministério Público de forma imediata ou no prazo de 24 horas. Esse prazo de apresentação imediata em 24 horas não está no Código de Processo Penal, está no ECA, tá? Bom, tomadas declarações pelo Ministério Público. Ele pode adotar as seguintes medidas. O promotor de justiça: promover o arquivamento do expediente policial. Veja, aqui não é arquivamento do inquérito policial, é um expediente próprio do ECA, tá? Toma cuidado. Conceder remissão ao infrator, oferecer representação. A representação é uma peça similar à denúncia. A remissão seria uma forma dele poder
já realizar um acordo com o Ministério Público, digamos assim, que abre o procedimento judicial de apuração da infração, mas qualquer dessa que seja a postura adotada do Ministério Público, ele deverá liberar prontamente o infrator, salvo quando decidido pela representação entender pertinente, mantendo sob internação provisória. É possível o cara cometeu homicídio, um menor de idade, 18 anos, adolescente. Aí o cara tem que guardar ele. Vou determinar flagrante, delito, e depois converter em prisão preventiva? Não. O promotor pode requerer, né, representar o juiz para que ele seja internado. O juiz vai decidir se vai ficar internado de forma provisória, e essa internação provisória é a duração máxima de improrrogável de 45 dias. Quem fala isso é o ECA, tá? Nesse caso, quem precisa estudar o ECA, dá uma olhada, eu tenho nossa aula gravada aqui sobre medidas socioeducativas, tá? Dá uma olhada lá, tem aula gravada aqui no nosso YouTube, ok? Nesse caso, a medida deverá ser requerida ao juiz da infância, pois o promotor, a partir dessa fase, o procedimento não tem poderes para manter, por sua própria determinação, a adolescente segregada. Perfeito. Então, a partir do momento que o promotor tem essa opção, ele pode representar, pode conceder remissão ou pode arquivar. Mas se ele vê que realmente a situação é grave, ele representa para o juiz e o juiz determina a intervenção provisória do sujeito. Presidente da República. O presidente da República é outra pessoa que o auto prisão flagrante tem que ficar esperto. De acordo com o artigo 86, parágrafo 3º da nossa Constituição, ele só pode ser preso pela prática de crime comum após sentença condenatória. Okay? Intuindo-se, pois, que não está sujeito à prisão em flagrante. Então, o presidente da República ele não está sujeito à prisão em flagrante em si. Tá? É uma blindagem relativa. Ele não pode ser processado sobre crime comum. Ok? Aliás, ele só pode ser preso pela prática de crime comum após sentença condenatória. Ok? Não pode ser preso em flagrante por outra situação jurídica. Essa hipótese, professor, se estende ao governador? É chefe do executivo? Não. Governador e prefeito não gozam desse privilégio do presidente, ok? De ser preso em flagrante. Magistrado só em crime inafiançável, tá? Caso que a autoridade policial fará imediata comunicação à apresentação do magistrado ao presidente do tribunal que ele está vinculado. Se ele é juiz estadual, ao Tribunal de Justiça deve ser comunicado. Membros do MP também, salvo prisão em flagrante de crime inafiançável, em que a autoridade fará o prazo máximo de 24 horas a comunicação e a apresentação ao membro do MP ao PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça ou o chefe responsável equiparado. Membros do Congresso Nacional, estou falando de deputados e senadores, membros da Assembleia Legislativa e da Câmara Distrital. Está fora aqui Câmara de Vereadores. Tá? Vereador não tem essa blindagem. Qual que é a blindagem? Ele só pode ser preso também, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Veja, juiz, promotor e deputado, senador e deputado estadual ou deputado distrital só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Tá? Caso que a autoridade... Ou sentença condenatória transitada julgada, por óbvio, né? Caso que a autoridade fará, no máximo de 24 horas, encaminhamento dos autos à respectiva Casa Legislativa para que o voto maioria de seus membros, eles vão resolver sobre a prisão. Tá? No caso dos deputados, senadores, o próprio colegiado, a própria casa pode votar e determinar a liberação, o relaxamento do flagrante. Aliás, perdão, a revogação da prisão. Diplomatas estrangeiros, só isso se for preso em crime inafiançável, viu, gente? Se ele for preso em crime inafiançável, aí a casa pode deliberar para poder determinar a soltura do sujeito. Porque quando ele é preso em crime inafiançável, vai para o juiz vai realizar a conversão do flagrante preventiva. Só tomam cuidado, que agora eu até me lembrei, o juiz não pode determinar, o sujeito não pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Perfeito, ele é apreendido, vai até a delegacia. O juiz não pode lavrar o auto de prisão em flagrante, mas o juiz pode determinar medidas diversas de prisão, tá? O juiz pode determinar medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o juiz, olha, não posso te prender em flagrante. Vai ter que soltar você, mas eu vou determinar você que você não frequente mais aquele local, que não chegue perto da sua esposa. Pode determinar isso? Pode. Medidas cautelares diversas da prisão ele pode determinar, ok? Diplomatas estrangeiros são os que representam o governo do seu país, do seu estado, né, junto a outra nação.
embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele também não pode ser preso em flagrante delito, tá? Eu vou aplicar as regras da Convenção de Viena, ou se for o caso do país dele, ou algum acordo que o Brasil tenha feito, conforme o artigo 1º, inciso 1, que nós já estudamos aqui, que o Brasil admite a aplicação de outros estatutos jurídicos, né, na parte processual também. Agente que presta socorro em acidente de trânsito. Aquele que presta socorro em acidente de trânsito, ele não será imposto a ele a prisão em flagrante e nem será exigida a fiança, tá? Se prestar pronto e integrar o socorro à vítima, ok? Advogados. Os advogados, conforme o artigo 7º, parágrafo 3º, ele só pode também ser preso em flagrante, cuidado, flagrante, por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, ok? Entenda. Então, o advogado ele tem alguma hipótese que esteja vinculado o seu exercício da sua profissão, ele só pode ser preso por crime inafiançável. E nesse caso, terá direito à presença do representante da OAB, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da sua advocacia. Okay? Para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade dos demais casos. E comunicação expressa seccional da OAB. Então, o advogado tem que estar vinculado ao exercício da sua função, não é qualquer crime. Tá? Diferente, por exemplo, do deputado. Deputado é qualquer crime, desde que não seja inafiançável. Do advogado tem que ser crime vinculado ao exercício da sua função e tem que ser o que? Inafiançável. Beleza? Artigo 69 da 9.099 vai falando dos crimes de menor potencial ofensivo, tá? Os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que não ultrapassam 2 anos, vai ser feito lavrado o termo circunstanciado, é encaminhado imediatamente ao juizado, a autoridade policial faz isso. O delegado, em vez de fazer o inquérito policial, remete o TCO para os juizados. O autor do fato, após a lavratura do termo do TCO, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso dele comparecer. Não será imposto a prisão em flagrante e nem será exigida a fiança, tá? É claro, em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautelar o seu afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a vítima. Mas não vamos falar de maneira da pena, vamos falar outro ponto. Aqui fala, não será feita prisão em flagrante, bacana? Se caso, quais são os requisitos? Encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de comparecer. O delegado falou assim, ó, vou marcar aqui, ó, eu vou marcar se eu comparecer no juizado semana que vem. E uma situação de menor potencial ofensivo, digamos uma calúnia, que foi parar na delegacia. O delegado fala, beleza, então vamos assumir os dois aqui, ó, você que é autor do fato aqui, assume aqui que você vai comparecer. O cara fala assim, não vou. Eu me recuso a comparecer. Ah, você não vai assinar aqui, não vou assinar. A pergunta é, o delegado pode, por causa dele não assumir o compromisso, o delegado pode, então, lavrar o auto de prisão em flagrante? Sim, vai lavrar. Beleza? Depois de lavrar, terminou o auto de prisão em flagrante, lavrado, vai ter a sequência. O que o delegado faz? Solta ele. Que essa aqui é uma hipótese que o cara tem que livrar-se solto, o cara tem que sair fora. Porque não pode ser imposta a prisão, porque é uma das situações que não se prende o cara preventivamente. Ok? Então, nesse caso, o delegado vai ter que fazer o quê? Lavrar o auto de prisão em flagrante e soltar o cara. E vai ter que soltar o cara, não pode prender ele. Ou seja, não pode mandar para o juiz converter a prisão preventiva, não. Tem que soltar ele. Beleza? E por fim, o posse de drogas de uso pessoal também, mesmo procedimento do juizado especial, tá? Não se impõe a prisão em flagrante. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa, ele não assumiu o compromisso, mesmo procedimento que eu falei para vocês. Vai lavrar, mas não vai virar nada. Vamos para as espécies de prisão em flagrante. Vamos lá. Bom, eu tenho as hipóteses do artigo 302 e as hipóteses doutrinárias, tá? Vamos a elas. E todas elas caem na nossa prova. Vamos lá. Primeiro, flagrante próprio ou perfeito, tá? O 302 fala, flagrante próprio ou perfeito. Ocorre quando o criminoso é flagrado cometendo ou acabando de cometer, tá? Se você for ler o 302, está cometendo e acaba de cometer, ok? Tranquilo? No final, eu vou te dar um exemplo completo para você fechar o seu raciocínio, ok? Segundo exemplo, segunda hipótese, flagrante impróprio ou imperfeito, ou também chamado de quase flagrante.
Ah, detalhe, cuidado com o inciso com o 302, que são duas hipóteses, inciso 1 e inciso 2, tá? Não vai na sequência não, pensando que o inciso 2 é o impróprio. Não, o impróprio é o inciso 3. Qual é o impróprio? Qual é a sacada do impróprio? É a perseguição. Essa palavra-chave aqui, perseguição logo após. Perseguição logo após. Cuidado. Sabe por que esse cuidado com esse logo após? Porque logo no inciso 4 eu venho um logo depois. Então você vai lembrar do GP, PG. Vamos botar aqui PG, GP. PG, GP, tá? Ó, perseguido, ok? Logo após. O G aqui, ó. G, ó, PG, PG, ok? Logo após. Aqui. PGGP. Grava aí. PGGP. PGGP. Perseguido logo após, tá? São as hipóteses do flagrante impróprio, tá? Pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Gente, aqui é a perseguição. Essa aqui é a mais perigosa em prova. Por quê? O sujeito está correndo, está perseguindo e a polícia está atrás do sujeito. Ok? Então, nesse caso, eu tenho uma perseguição logo após e tenho uma presunção que o cara cometeu o crime. Por isso que é um quase flagrante. Nesse caso, eu tenho várias hipóteses que nós temos que enfrentar. Primeiro ponto, a perseguição deve ser ininterrupta pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa, sendo ao final localizado o preso. Certo ou errado? Certo, tá? A partir do momento que houver uma interrupção na perseguição, não temos o flagrante do inciso 3. Que normalmente acontece. O que a polícia faz? Chega até o local, o pessoal fala, olha, acabou de sair daqui. A polícia faz rondas, ok? Está fazendo rondas. Enquanto estiver fazendo ronda, estiver fazendo a averiguação, eu tenho que estar em perseguição, ok? A partir do momento que cessou a perseguição, o delegado determinou a cessação, as diligências pararam, as diligências vão parar, vamos recomeçar semana que vem. Ou amanhã a gente recomeça. Aí já não tem mais do que o fator da ininterruptividade, ok? Mas o que entende por logo após? O logo após, você deve perguntar, professor, mas o que é esse logo após? Como é que faz? Não há uma definição estabelecida, e o STJ também já entendeu, que não há uma caracterização desse prazo. Não dá para falar que se leva-se horas ou se leva-se dias, tá? Ela que exige, o que cai em prova, é que ela seja ininterrupta, ok? Então, nesse caso, a colheita se dá entre o acionamento da polícia, né? Como foi para vocês, e o seu comparecimento ao local e a colheita de elementos necessários para que dê início à perseguição do autor. Então, é esse timing. Inclusive, caiu uma prova agora, uma prova de juiz federal, dissertativa, falava sobre que foi feita a prisão do sujeito 6 meses depois de um roubo, e desse roubo ele ocultou o dinheiro para poder fazer a lavagem de capitais, né? Nesse caso, não houve flagrante nenhuma hipótese, uma porque a ocultação, só a ocultação por si só, esconder, sem que tenha realmente caracterizado que ele vá cometer o crime, não há lavagem. E o roubo tinha passado mais de 6 meses, então não tinha como ser o flagrante impróprio, ok? A perseguição tem que ser visual? Não, não precisa, tá? Não se exige que a perseguição seja visual. Qual a duração da perseguição? Também já falamos. O STJ tem em 2009, que é esse leading case dele, que estabeleceu isso. Que a duração pode ceder por vários dias, inclusive é um entendimento do STJ. Tá? Caso a perseguição ultrapasse... Gente, dias não é mês, tá? Não é 2 meses, 3 meses, 4 meses fazendo a perseguição. Caso a perseguição ultrapasse o território da circunscrição do crime, deve ser aplicado 290? Sim, tá? Na verdade, eu já respondi. Deve ser aplicado 290. 290 fala, se o réu, sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando de forma imediata à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o autor de prisão flagrante providenciará para a remoção do preso. Okay? Então o cara é preso em outra cidade, sai a perseguição de Cuiabá, os caras prendem o sujeito lá em Cáceres. Prende, recolhe, já está à noite, vamos já fazer. Lá a autoridade de Cáceres pode fazer o auto de prisão flagrante tranquilo. E depois remete o sujeito para Cuiabá. Tá? Depois eles lavram o auto e traz para Cuiabá.
Entende-se que o executor vai em perseguição do réu. Quando? Quando que se entende isso? Tendo avistado perseguindo sem interrupção, embora depois de tenha pedido a vista. Aqui vem o 290 vem explicando, né? Que eu falei lá em cima a resposta, né? Sabendo os indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Parágrafo 2º do 290, quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandato que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que esclarecida a dúvida, tá? Por exemplo, porque como nós sabemos que qualquer pessoa pode fazer a prisão em flagrante, pode gerar dúvida. Por que você está fazendo a prisão desse cara? Ah, não. Peraí, vamos deixar o cara custodiado aqui, o réu aqui guardadinho, enquanto a gente vai averiguar esse mandado de prisão, essa prisão em flagrante, como é que está acontecendo. Ok? Pergunta clássica, se ele for perseguido, professor, e entrar na sua casa, na casa da mãe, na casa da sogra, na casa de tia, na casa do vizinho, o que acontece? A polícia pode pular? Pode. Pode pular atrás? Pode. É uma exceção à regra lá do artigo 5º, inciso 11. Ok? E é essa que cai em prova, né? Sem o consentimento do morador, o policial pode entrar na casa do sujeito? Pode. E pode fazer flagrante? Pode, ok? Caso o morador se recuse a entregar o perseguido, ok? Se o morador não for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do foragido, do criminoso, esse morador poderá responder por favorecimento pessoal, que está lá no artigo 348. Porque se for o CADI, ou seja, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do criminoso e está escondendo ele dentro da casa, nesse caso, há uma excludente de ilicitude, não há crime, tá? Quanto a isso. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas se for uma pessoa, um terceiro, que não tem nada a ver, não é o CADI, não é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, está escondendo o preso, favorecimento pessoal. Bacana? Havendo suspeitas de que exista droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência, mesmo sem ordem judicial, e ainda que contra o consentimento do morador? Cara, isso aqui é muito comum em prova, muito comum na prática, né? A resposta é sim. Ok? É um exemplo comum no cotidiano, é o tráfico de droga. Se você for ler o artigo 33 da lei de drogas, tem vários verbos. Impor, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, à venda, oferecer, ter em depósito. Todos esses verbos, tá? Que funcionam como uma conduta criminosa. Então, assim, se o traficante funciona como boca de fumo, a casa do traficante funciona como boca de fumo, ele está armazenando drogas, ele está tendo em depósito, você não está comigo? Então, nesse caso, eu tenho a clara caracterização do que é de um crime permanente. E o crime permanente possibilita o flagrante a qualquer momento. Então, nesse caso, no caso concreto, só tem que ficar esperto que deve existir fundadas razões que indiquem que ali está sendo cometido o crime. E essas razões que motivaram a invasão forçada deverão posteriormente ser expostas pela autoridade, sob pena dela responder disciplinarmente, civilmente e penalmente, inclusive por abuso de autoridade. O STF assim pontificou o seu paradigma. Colocou assim, olha, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e ainda de nulidade dos atos praticados. Então, poder pode, mas tem que comprovar realmente que existe ali a substância entorpecente ou o crime, senão pau no servidor público. Flagrante presumido, vamos lá, ainda está no inciso 4, ok? É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Cuidado só com o verbo presumir, que no 3 também aparece presumir, né? O 3, se você ler com cuidado, ele aparece o verbo presumir. Vamos aqui no 3, ó. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir, tá?
ser o autor da infração. Toma cuidado que o presumir aqui é do inciso 3. Então, aí no 3 você se preocupa mais com o verbo perseguir, tá? Porque no 4, como eu disse, também tem o presumir, mas ele é a essência aqui, ele é o autor principal, o presumir, ok? Porque eu tenho o flagrante presumido. Bom, qual que é o tempo para quantificar o logo depois? Cara, mesmo raciocínio que eu te disse lá do logo após, tá? Lembre-se, agora aqui é logo após, não é logo depois. Aliás, aqui é logo depois, não é logo após, tá? Mas lá PGGP, lembra do PGGP? Você já mata, ok? Beleza? Aqui não tem G, presumido não tem. Lá no outro tem. Na perseguição. Então não tem prazo, tá? Então tem que analisar isso conforme o caso prático. Beleza? Esse aqui é o flagrante mais singelo. Vamos fechar agora esses 4 flagrantes para ver se você entendeu. Imaginando a seguinte situação. Zé e Lúcia são casados já há um certo tempo. Zé, em determinada situação, descobre que Lúcia está lhe traindo com o personal trainer, né, vizinho dela, que sempre que ele sabe trabalhar, o personal trainer vai fazer aulas de GAP, né? GAP é glúteos, perna e abdômen, né? Com a esposa dele, com a Lúcia. Bacana? E ele descobre isso, fica puto de raiva, vai para casa, à noite, planeja sair com a esposa, sai com a esposa, fala, vamos jantar fora, ela vai com ele. Vamos jantar onde? Vamos jantar hoje fora, a esposa. Aonde? Vamos jantar no espetinho do Zé. Vamos lá. Lá tem espetinho completo, né? Medalhão, né? Pobrezada tá tudo feliz aí que eu tô contando a história, né? Tá enquadrável, tá dando certo aqui. Aí vou lá, pede a farofinha, né? Temperada, a farofa, né? Mais salada de repolho, né? E a Coca-Cola junto, né? Alguns pedem até cerveja junto, mas beleza. Maravilha, jantando fora, espetinho. Aí chega em casa, a esposa fala, amor, vem pra casa, vem dormir. Ele fala, não, depois eu vou assistir um pouco de futebol aqui. Aí ela vai e deita, ele vai na cozinha, esquenta 2 litros de água quente, vai até o quarto, abre a porta e joga no vidro dela. Não contente, ele ateia fogo nela com gasolina que já tinha separado. Sai na porta da casa dele, olha para a esquerda, olha para a direita, ninguém. Ele vai até o final da rua onde mora a mãe dele mora e ele vai lá para casa da mãe dele chorar com a mãe dele. Beleza? Entendeu a narrativa? Se quando ele estava derramando água quente no ouvido dela, okay? Ele olha para a porta, vê a polícia prende ele. É flagrante, sim ou não? Sim, flagrante próprio. Se ele acabou de despejar, está saindo na porta, a polícia, uma vizinha viu todo aquele movimento, ele jogando, olha para ele e prende ele. É flagrante? Flagrante próprio. Se ele, porque acabou de cometer, ele sai da casa, olha para a direita, vizinhos viram a ação criminosa, grita, pega, pega, pega. Ele sai correndo. Ou a polícia, naquele momento, vê ele, sai correndo atrás dele e prende ele. É flagrante, sim ou não? Sim. O flagrante o quê? Perseguição. Okay? O flagrante impróprio. Ou quase flagrante. Bacana? Beleza. Digamos que ele saiu na porta e ninguém viu ele. Ninguém persegue ele. Ele vai até a casa da mãe dele. Os vizinhos correm, vê aquela situação, o fogo, e falam, olha, ele mora ali embaixo. A mãe dele mora ali embaixo, melhor dizendo. Vai lá que ele deve estar lá. A polícia vai até o local, bate na palma. Dona Maria, posso entrar falar com seu filho? Entra. Ela entra, a polícia, a guarnição entra, vê ele na beira da cama, com as unhas todas pretas e um forte odor de gasolina. Flagrante presumido. Ele é encontrado logo depois com instrumentos que comprovam que ele estava ali com arma, objeto, papéis, nesse caso, a gasolina. Flagrante o quê? Presumido. Fechou agora essas hipóteses, 3 flagrantes, flagrante próprio, está cometendo, acaba de cometer. Flagrante impróprio é a perseguição logo após. E o flagrante presumido é encontrado logo depois com instrumentos que façam presumir que ele cometeu o crime. Bacana, fechamos, maravilha. Vamos agora para as hipóteses doutrinárias de flagrante. Eu tenho 2 grupos, eu tenho aquelas que são 4 hipóteses. 2 que são consideradas flagrantes válidas, 2 que são válidas, valem flagrantes, e 2 que são inválidos, ok? Vamos primeiro as duas hipóteses que consideram-se o flagrante válido. Primeiro, flagrante esperado. Flagrante esperado é aquele a qual a autoridade policial, via de regra,
sabe por fontes fidedignas que será praticado um crime. Ela desloca até o local e fica observando até que comece a ação criminosa. Começando a ação criminosa, eles vão e realizam a prisão, flagrante esperado. Nesse caso, a polícia fica de tocaia. Ela não realiza nenhum ato preparatório, não prepara o local. Ela fica só observando de longe. Ok? Flagrante retardado é ou também chamado flagrante diferido, melhor dizendo, ou ainda também chamado de ação controlada. Nessa hipótese, que inclusive está estabelecida pela lei de combate ao crime organizado, ok? Tranquilo. Então, na ação controlada, antes, inclusive, prevista no artigo 2º da Lei 9.034/95, que hoje é o atual artigo 8º da Lei 12.850/2013, ela faculta, como nós lemos lá atrás, a autoridade policial ela é obrigada a fazer o flagrante, ok? É o flagrante obrigatório. Diante de uma situação criminosa, o policial não tem opção, tem que fazer a prisão em flagrante. Só que, nesse caso, a lei autoriza que ele realize o flagrante em outro momento. Ele prorrogue no tempo e no espaço a situação criminosa para que em um outro momento ideal, para que aí possa capturar um maior número de indivíduos ou o chefe dessa organização criminosa, se faz o flagrante postergado, ok? Beleza? Maravilha. Agora vamos falar de dois flagrantes que não são são inválidos. Flagrante provocado ou preparado. Esse flagrante provocado ou preparado, inclusive, tem uma súmula 145 do STF. Muito comum em prova essa súmula, tá? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torne impossível a sua consumação. Crime impossível, tá? Mas vamos entender, então, o que é isso? O que é o flagrante provocado ou preparado? É aquele pelo qual o agente é instigado a praticar o crime, não sabendo, porém, que está sendo vigiado pela autoridade ou por terceiros, que só aguardam o início dos atos de execução para realizar o flagrante. Por exemplo, digamos que uma determinada região, inclusive estava até assistindo um programa, ouvindo um programa de rádio aqui na capital, e o apresentador sugeriu assim, que tinha uma região daqui da capital que estava tendo muitos furtos de caminhonete. E aí ele falou assim, por que a polícia não coloca ali, ele deu uma ideia de gênio, né? Por que a polícia não coloca uma caminhonete entreaberta, com a chave no contato, e eles ficam ali de butuca, esperando. Quando a pessoa entrar, ligar a caminhonete, a polícia vem e faz a prisão. Pois é, ele deu um ótimo exemplo que muita gente dá essa sugestão, só que isso aí é um flagrante o quê? Provocado. É um flagrante preparado, que nunca se iria consumar um crime pelo fato de que toda a situação ali é forjada. Ok? Então, nesse caso, eu tenho uma situação de flagrante inválido. Flagrante forjado. O forjado, aqui ele surge uma questão também, realmente, de uma ilicitude cometida pela autoridade policial ou qualquer pessoa. Aqui, normalmente, a gente coloca aquele exemplo de plantar uma prova ilícita de um flagrante, né? Um policial ou uma autoridade ou qualquer pessoa comum coloca uma substância entorpecente num determinado veículo, denuncia ela à autoridade policial e depois descobre que, na verdade, quem colocou foi esse vizinho, outra pessoa, o policial, e não a pessoa. Então, esse flagrante, nesse caso, é um flagrante forjado. Ele também é ilícito, é inválido. O provocado que eu falei para vocês, esse primeiro aqui, né, que é a autoridade policial, prepara o ambiente, cometeu o crime. Existe alguma situação em que ele pode ser válido? Existe alguma situação que ele poderá ser válido? Gente, agora, porque já existia isso na doutrina. Eu lembro que eu estudava muito tempo atrás isso. Eles falavam, olha, se o policial federal ou um policial estadual está disfarçado de comprador de droga, vai até a boca de fumo. Olha, eu quero comprar uma droga, o cara vende a droga para ele. Se o policial falar, ó, você está preso em nome da lei, né? Nesse caso, o sujeito não pode ser preso pela venda da droga. Porque vender droga para um policial que não é comprador é crime impossível. Ou seja, enquadraria na regra da súmula 145 do STF. Você está comigo? Beleza? Mas o 33 da lei de drogas tem vários verbos. Nós já lemos aqui no início da aula. Então, nesse caso, às vezes a pessoa não pode ser presa. O policial pode falar, não vou te enquadrar por vender, mas vou te enquadrar por transportar. Ok? Então, é possível que comprove já uma pré-existência do criminoso,
Sim, é possível. Tá? Hoje, inclusive, a lei, o pacote de crime trouxe isso explícito na lei de drogas e no Estatuto do Desarmamento nos crimes de comércio irregular e de tráfico internacional. Quer ver? Vamos lá, olha lá. Então vamos responder certinho, tá? Existe alguma possibilidade de validade flagrante provocado? Você vai dizer sim, tá? Vai dizer sim. Desde que desde que seja o quê? Seja descoberto e o criminoso seja autuado por delito pré-existente, ou seja, ou pré-existente ou contemporâneo ao que foi induzido a cometer, ou seja, já está cometendo esse crime em outro verbo. O artigo 33, agora, inciso 4, traz isso. Olha lá o inciso 4, como é que ficou depois do pacote de crime. Depois da Lei 13.964 de 2019. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A agente policial disfarçado. Veja, trouxe claramente isso, a possibilidade. Para poder fugir da invalidade do flagrante preparado, ou seja, deixar o flagrante válido, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Veja, o que estava na doutrina, na jurisprudência, agora passou a conter na lei. Não é diferente isso no artigo 17, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Fala assim, ó, incorre na mesma pena, isso estou falando do crime de comércio ilegal de arma de fogo. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E por fim, o artigo 18 da lei do Estatuto também do Desarmamento, que fala o seguinte, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Fechou? Maravilha. Vamos evoluir, vamos falar agora de algumas hipóteses da lei. Flagrante de crimes habituais, permanentes, resistência e separação de presos dos presos provisórios. Vamos lá. Crime permanente, é possível flagrante? Claro. Nas infrações permanentes, entende-se em flagrante entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Gente, estado de permanência, ela se dá por causa do criminoso. Enquanto o criminoso decidir ficar com a criança no cativeiro, o crime já está consumado há muito tempo. Só que a perpetuação, a execução do crime, melhor dizendo, a execução do crime vai perpetuando no tempo e no espaço. O crime já está consumado, mas a sua execução, a sua consumação vai se perpetuando no tempo. Então, a qualquer momento eu posso cometer o crime, ou posso realizar o flagrante? Pode. Na prisão em flagrante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. A representação é necessária para a lavratura? Sim, tá? Como também um requerimento. Se for de ação penal privada, precisa estar constando nos autos, tá? Que elemento é uma condição de procedibilidade, tanto para o inquérito como também para o auto de prisão em flagrante. Se o cara resistir, professor, ao flagrante, bom, ele ou terceiro, eu tenho o artigo 292 que fala assim, se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante, ou a determinação por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários, ou seja, a polícia, para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito por duas testemunhas. Ou seja, então, para essa ação criminosa da resistência, haverá um auto próprio, tá? Uma documentação própria, lavrada por duas testemunhas, que poderá gerar um crime para esse sujeito que resistiu. O artigo 300 não precisava nem colocar isso no código, que já existe isso previsão desde na Convenção Interamericana de Direitos Humanos ou Declaração Universal. Preso provisório não fica junto com preso condenado, fica separado. Tá? Preso militar, mesma coisa. Tá? O militar preso em flagrante delito após a lavratura dos procedimentos legais será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Bacana? Vamos falar sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante, que é muito importante, tá? Para a gente poder ter essa noção, que às vezes você pensa que falou em flagrante, você pensa que já o cara prendeu, já está flagrante. Não, tem todo o procedimento para a lavratura, tá? Eu até falo que para a prisão preventiva vem primeiro o papel,
Depois vem a força física. No flagrante, primeiro vem a força física e depois vem o papel. Tem que estar tudo certinho no papel. Senão, aí seja o quê? O relaxamento do sujeito. Tudo, o esforço é feito por nada, tá? Vamos para a lavratura do auto de prisão em flagrante. 4.1. A autoridade competente lavrará a autoridade competente para a lavratura. Quem é a autoridade competente para lavrar o auto de prisão em flagrante? Em regra, é a autoridade policial, cabe à autoridade policial, ou seja, Polícia Civil ou Polícia Federal, tá? Mas outras autoridades podem assim o fazer, ou seja, pode ser feita a prisão e levada até ela para que ela seja feita a lavratura. Agentes florestais podem. A súmula 397 fala que confere aos parlamentares federais a possibilidade de lavrar o auto de prisão em flagrante nas casas legislativas, tá? E o regimento vai tratar como vai ser feita essa lavratura. O próprio juiz de direito, ele pode lavrar o auto de prisão em flagrante, caso o crime, o delito, tenha sido cometido na sua presença. O cara mentiu, falso testemunho. O juiz mesmo pode fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele tem autonomia. Olha o 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício das suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizer do preso, os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade e pelo preso, pelas testemunhas, e remetida imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto. Okay? O juiz trabalhista não tem competência penal. Ele vai remeter para o juiz criminal o fato ocorrido. O cara mentiu aqui, vou fazer o auto de prisão em flagrante. Mas normalmente os juízes não fazem isso, né? Eles noticiam o fato criminoso e levam para a autoridade policial e deixam o pau cantar. Faz necessário que a autoridade policial que lavre o auto seja do lugar em que foi perpetrada a infração penal? Não, nós já falamos lá atrás, né? Que pode ser autoridade de local diferente. Se no local não tiver autoridade policial, bom, vai no mais próximo, tá? Para poder realizar a lavratura. Vamos agora falar propriamente dita do procedimento da lavratura. Primeiro, são 4 fases a prisão em flagrante. Eu tenho a captura, a condução, a lavratura e o recolhimento. Às vezes não quer dizer que a pessoa foi capturada, vai existir a lavratura. Ok? As 2 fases, captura e condução, normalmente acontecem. Mas não quer dizer que vai existir a terceira fase, lavratura. Nós já vimos lá em cima. Se for menor de idade, não tem lavratura. Menor potencial ofensivo, não tem lavratura. O cara capturado em flagrante é conduzido, mas a lavratura é outra conversa. Beleza? A prisão em flagrante precisa ser fiscalizada, por óbvio, pela autoridade judiciária, a fim de que se possa verificar se de fato houve ou não a situação de flagrante. Nesse sentido, o Código de Processo Penal, ele impõe algumas regras à autoridade policial. Por exemplo, possibilitar ao sujeito o direito ao silêncio do advogado. Tá? Segundo ponto, comunicação imediata ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E caso não indique advogado, me remeter os autos à Defensoria Pública. Onde é que está isso? Tudo no 306, caput, e no parágrafo 1º. Ok? Beleza? Eu já coloquei aqui embaixo o 306 para a gente poder entender. Porque se você ler o 306, eu tenho uma ação imediata e tenho um prazo de 24 horas. No parágrafo 1º. Bom, aí vem a dúvida. A comunicação prevista no 306, imediata. E a entrega do auto de prisão em flagrante, 24 horas, disciplinar o parágrafo 1º, do mesmo artigo. É o mesmo dever? É o mesmo dever? É o mesmo dever? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Tudo é a mesma coisa? São a mesma coisa? É a mesma coisa? E aí? Não. São 2 deveres distintos, ok? Da autoridade policial, realizados em momentos diferentes. Primeiro, comunicação imediata. Quando a pessoa é presa em flagrante delito, a autoridade policial deve imediatamente realizar uma comunicação ao juiz sobre essa custódia. 2. Antes disso, ocorre que a autoridade policial ainda irá lavrar o auto de prisão em flagrante, ouvido o condutor, as testemunhas, o flagranteado, além de cumprir todas as formalidades exigidas pela lei e pelo texto constitucional. Professor, sobre a audiência de custódia, a gente vai falar na próxima aula, tá? Vamos devagar.
Um flagrante parte 2, que a gente vai falar sobre isso. Encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Aí sim, depois de concluída esse auto de prisão em flagrante, a autoridade policial deve encaminhar ao juiz o auto pronto. Aí, conforme o parágrafo 1º, no prazo até de 24 horas. Então, vamos lá. Comunicação da prisão imediata ao juiz. Envio dos autos até 24 horas. Beleza? Tá? Essa comunicação não é só para o juiz, Ministério Público e a família do preso. Ok? Então, juiz, vou botar aqui, ó, MP e a família. Ok? Beleza? Maravilha. Essa previsão, inclusive, ela obedece ao próprio, a própria Constituição, que determina que deve ser realizada a comunicação ao juiz competente e à família do MP, do preso ou a pessoa ele indicada. A comunicação fora do prazo, ou seja, não foi imediata e nem foi 24 horas. Gera nulidade do auto de prisão? Não, não gera, mas pode gerar responsabilidade administrativa e criminal. Okay? Conforme está o próprio lei de abuso de autoridade, lá no artigo 12 fala, deixar de injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então tem punição. Tem punição. Ok? E ainda falando sobre o flagrante, no inciso 2 desse mesmo artigo, no parágrafo único, fala assim, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra a sua família também, ou a pessoa por ele indicada. E ainda no inciso 3, deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão. Bacana. Então eu tenho aqui a possibilidade de crime quando o sujeito deixa de comunicar a prisão à autoridade judiciária, à família do preso. Bacana? Só que não será crime se ele deixar de comunicar o Ministério Público e a Defensoria, tá? Porque o artigo 12 não fala nisso na lei de abuso de autoridade. Só fica esperto com isso, tá? O processo penal manda indicar, chamar imediatamente. Juiz, Ministério Público, família, ou levar, comunicar o defensor público, comunicar o Ministério Público. Bacana? Tranquilo, tá no parágrafo primeiro. Tá no parágrafo primeiro. Beleza? Tranquilo. Mas não fala nada. O crime em si só vai falar da família, deixar comunicar a família e o juiz. Não fala nada do Ministério Público nem da Defensoria. Tá? Toma cuidado com isso aqui. Eu fiz uma tabelinha no nosso material aqui para você ficar esperto. Vamos falar agora, vamos falar do passo a passo. Primeiro passo, na lavratura. Vamos lá, tá lá o escrivão sentado para poder fazer a lavratura. E ele é o competente. Primeira coisa, vai fazer o quê? Vai ouvir o condutor. Tá? Condutor, quem fez a prisão. Que pode ser um policial ou pode ser qualquer pessoa do povo. O condutor é o agente da autoridade, em regra a polícia ou qualquer do povo, que deu a voz de prisão. Está preso em nome da lei. Impossível a prisão por delegação, tá, gente? Não é possível a chamada prisão por delegação. Aquela que, ou seja, da pessoa diversa daquela que efetuou a prisão. Eu fiz a prisão, olha, eu fiz a prisão, mas não vou lá na delegacia, não. Vou delegar você ir lá fazer, não. Você que tem que ir lá. Após colhido em termo próprio, será assinado o ato contínuo, será ofertada a cópia do termo e recibo de entrega do preso e liberado o condutor. Ou seja, é feito um documento. O auto de prisão em flagrante em si não é só um documento, são vários documentos. Ele é composto por vários documentos. Um primeiro documento vai ser digitado. Parará, vamos lá. Eu estava passando na rua, o sujeito estava lá, tentou furtar o celular, falando que estava, fui, peguei ele. Opa, o condutor, ele que trouxe. E vai fazer feito. Ele assina, entrega e o cara está liberado. O condutor já está liberado, já pode ir embora. Tá? O artigo 304 fala isso. Depois, segundo passo, vai ouvir as testemunhas. Tá? Quantas testemunhas são necessárias? O Código de Processo Penal fala assim. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Legal, né? Recibo de entrega. Você recebe. Toma aqui, recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas. Testemunhas. Falou no plural, né? Não falou uma só. Não falou testemunha, falou testemunhas. Se o
o método do legislador, main legis, era colocar testemunha, ou seja, ele queria mais de uma pessoa. E ficou convencionado hoje que no mínimo 2 pessoas. Inclusive o próprio condutor que trouxe o sujeito pode servir como testemunha também. Caso não exista testemunhas oculares, professor, só tem um corpo lá, não tem testemunha. A falta de testemunha vai impedir a lavratura do auto prisão em flagrante, professor? Só está lá o corpo, o assassino e sem nenhuma testemunha. Só o fato disso, não ter testemunha, vai impedir fazer a lavratura? Não. A falta de testemunha da infração não impede o auto prisão em flagrante. Mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Veja, não tem testemunha ocular do crime, mas ali tem 2 curiosos, né? Curiosos se lascam. 2 curiosos ali pescoçando. O delegado falou, o investigador falou, você, o quê? Não vem você aqui, você vai comigo para a delegacia. Ah, não, você vai porque você vai acompanhar a entrega ao sujeito lá na delegacia. Ah, mas não vai, você está indo agora comigo, vamos embora. E o cara tem que ir, beleza? Maravilha. O tratamento das testemunhas que seguem o mesmo padrão do testemunho em juízo, ou seja, possibilidade de punição por falta de testemunho e a incomunicabilidade entre elas, perfeito, tá? O mesmo padrão que como o cara estivesse na justiça, ele tem que obedecer o auto prisão em flagrante no mesmo momento, tem que ficar ali na sua, não pode comunicar. Se ele fazer falso testemunho, responde o crime falso testemunho, beleza? Testemunho é coisa séria. Continuando, terceiro passo, oitiva da vítima, se possível, tá? Nesse caso, lembre-se, se a vítima for um crime de ação penal pública condicionada à representação, ela vai ter que lavrar a representação naquele momento ali, quando estiver sendo ouvida. Se for um crime de ação penal privada, o requerimento, tá? Até a doutrina fala que seria um prazo de pelo menos 24 horas para ele poder fazer essa lavratura, essa representação e esse requerimento, para que se possa fazer o auto prisão em flagrante. Porque não sei se você lembra, o auto prisão em flagrante, ele é um documento hábil para começar a investigação criminal, lembra disso? Né? A notícia é crime coercitiva. Então, nada mais, nada menos que no auto prisão em flagrante tem que estar constando aqui o documento da representação, beleza? Ou o requerimento se for de ação penal privada. Bacana? Quarto passo, interrogatório do capturado, tá? Ele pode optar pelo silêncio? Óbvio. Será lavado em termo próprio, também um documento próprio para poder ser assinado. Se for menor de 21 anos, ok? Se for menor de 21 anos e maior de 18 anos, mesmo tratamento ao maior de 18. O que eu quero dizer para você? Existia uma possibilidade, né, de que quando o cara fosse menor de 21 anos e maior de 18, tinha que ter nomeado um curador especial. Hoje não existe mais, tá? Não existe mais essa regra. Então, falou maior de 18 anos, não precisa de curador para ninguém. Não está o advogado presente, professor. Lava o auto prisão em flagrante? Lavra-se. Não dá para esperar. Pode lavrar. Não tem problema nenhum, tá? Ok? Só cuidado, porque se fosse no inquérito policial, se fosse uma oitiva dele no inquérito policial, se ele invocar o advogado, é necessário, vai ter que esperar o advogado para realizar o ato. Vai ter que se providenciar o advogado. Tá? Isso aí, inclusive, é crime de abuso de autoridade. Então, por analogia, o advogado não está presente, pode fazer a lavratura? Pode. Mas se o réu, se o indiciado, se o capturado, se o flagranteado falar, olha, eu quero meu advogado, o procedimento hoje é esperar o advogado, tá? Convocar o advogado ou nomear o defensor público para tanto. Nomear não. Né? Aí quem tem que fazer nomear é o juiz. Mas ele tem que ter o advogado. Então, cuidado com a questão do advogado, que hoje é crime de abuso de autoridade, se caso for pleiteado o advogado para estar presente no ato e a autoridade continuar com o interrogatório, e aí poderá responder ele por abuso de autoridade. Bacana? O interrogatório do flagranteado pode ser no período noturno? Pode. Pode ser no repouso noturno? Pode. Porque existe o crime do artigo 18, né? Submeter preso ao interrogatório policial durante o repouso noturno. Existe crime lá da lei de abuso de autoridades. De abuso de autoridade. Mas lá tem uma exceção, salvo se capturado em flagrante delitos. Ou seja, pelo fato que eu tenho só 24 horas para poder fazer todo o procedimento, então posso fazer durante o repouso noturno. Quinto passo, aí eu vou lavrar o documento chamado auto de prisão em flagrante, que é o último papel, é o último documento que vai juntar todo esse conjunto. O auto de prisão em flagrante é um gênero que tem várias espécies, vários documentos, dentre eles o próprio auto de prisão em flagrante. Quem vai lavrar é o escrivão.
Se o escrivão estiver presente, professor, quem lavra? O delegado vai designar uma pessoa para tanto, tá? Depois de prestado o quê? O compromisso. Quando o acusado se recusar a assinar, tá? Não souber ou não puder fazê-lo, como se procede na lavratura? Bom, eu tenho que lavrar o último documento, o auto de prisão flagrante, tem que assinar. Ele se recusa. Ou se ele não sabe fazer, não sabe assinar, a pessoa não sabe ler. Nesse caso, o que o delegado faz? Ele faz o auto, ele vai fazer a leitura na presença do flagranteado. Você fala, não vou assinar. Ah, você não vai? Vou ler para você. Na presença de 2 testemunhas só para aquele ato. Outras testemunhas, viu, gente? Veja lá, vamos de novo. Ó, onde que apareceu testemunha? Lá na hora do crime, não apareceu nenhuma testemunha. Só tem a faca, o assassino e o corpo. 2 pessoas que estão ali perto leva para poder comparecer, testemunhar a entrega. Ok? Se caso o sujeito não sabe ler ou se recusa a assinar o auto de prisão flagrante, 2 testemunhas, ok? Chamadas feidatárias ou instrumentais para poder ali comparecer e presenciar a leitura do auto de prisão flagrante ao sujeito. Beleza? Tranquilo? Depois disso, qual que é o passo? Terminou tudo em encaminhamento em 24 horas do auto de prisão flagrante para o juiz, ou cópia integral para o advogado, se não tiver o defensor público. Depois disso, nota de culpa, tá? A nota de culpa está lá no parágrafo 2º do artigo 306. Qual que é o rito de entrega da nota de culpa na delegacia? Bom, vamos de novo. O indivíduo que está preso em flagrante é capturado, é levado à presença da autoridade policial. A autoridade policial irá realizar uma série de atos, dentro dela a oitiva do condutor, nós já falamos, ou a oitiva da testemunha, interrogatório do flagranteado. Em seguida, a autoridade policial irá entregar ao flagranteado um documento chamado nota de culpa. A nota de culpa é esse documento que deve ser entregue a ele no prazo de 24 horas, máximo 24 horas. E ali ele vai assinar, né, o flagrante vai assinar uma cópia na nota de culpa a fim de comprovar o recebimento. E ali consta o quê? O que vai constar nessa nota de culpa? Vai constar a autoridade que efetuou a prisão, o condutor, as testemunhas que falaram, né, e qual crime ele está respondendo. Se a autoridade policial na lavratura não se identificar, comete abuso de autoridade? Sim, tá? O artigo 16 da lei de abuso de autoridade também determina isso. 8º passo, agora está com o juiz. A bola da vez do juiz. O que o juiz vai ter que fazer? Agora aqui nós temos aqui a audiência de custódia, tá? Aqui nós estaremos diante da audiência de custódia, que nós vamos ver na próxima aula, mas já vamos adiantar quais são as ações do juiz. O 310 nos ensina, ele pode relaxar a prisão em flagrante, converter em flagrante em preventiva, caso não seja a aplicação, ok? Caso haja presente os requisitos do 312, aí ele converte, ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas de prisão, como falar agora. E por fim, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Na verdade, não é essa sequência. Primeiro eu vou buscar sempre a liberdade, por fim eu faço a conversão em prisão preventiva. Então, relendo o 310, relaxo. Segundo, vê se não é o caso de aplicar a liberdade provisória com ou sem fiança. Não é o caso. Então, aplica a medida cautelar diversa da prisão. Não é o caso, aí sim se faz a conversão, se presentes o 312, o artigo 312, que são os requisitos para a prisão preventiva, aí decreta a prisão preventiva. Ok? Então, relaxar já falei, né? Converter também já falei. Quais são as medidas cautelares? 319, tá lá. Essas diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo. Proibição de acesso a frequência em determinados lugares. Proibição de manter contato com uma determinada pessoa. Isso já existia, inclusive, lá na Maria da Penha. E foi muito bem aplicado e trouxe agora para o âmbito geral, para todos os crimes, ok? E vai indo, monitoração eletrônica, né, que é a queridinha aqui do 319, que é muito utilizado, para tudo utilizar o monitoramento eletrônico. O juiz, mesmo sem provocação da autoridade ou da acusação, ao receber o auto em flagrante, deverá, quando presente os requisitos previstos no 312, converter o flagrante preventiva em cumprimento ao disposto do artigo 310, inciso 2 do mesmo Código? Sim. Perfeito. Isso é o que eu falei lá atrás. Não configura nulidade de decretação de ofício da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante. Beleza? Bem que hoje o juiz não pode determinar a prisão em flagrante, a prisão preventiva, né, de ofício. Mas aqui, até então, inclusive, talvez esse julgado aqui vai ter que ser revisto, né?
Porque pela adoção do sistema acusatório, o juiz não vai poder ter mais essa postura de ofício de converter. Tá? Então essa questão a gente vai deixar stand-by, que ela pode virar depois, o STJ com certeza vai rever esse posicionamento. Inciso 3, conceder liberdade provisória. Já falei, né? Liberdade provisória está no artigo 309, se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois lavrado o auto de prisão em flagrante, ok? Liberdade provisória é uma medida de contracautela, né? Concedida pela autoridade judicial, que ao receber o auto de prisão em flagrante constata que a prisão efetuada foi legal, mas que não há motivos para se decretar a prisão preventiva. Razão pela qual o flagranteado deverá ser solto com aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão ou não. Tá? A liberdade provisória é relacionada, portanto, com a prisão em flagrante, não sendo medida adequada quando se tratar de prisão preventiva. Tá? Bom, eu tenho então 3 medidas contra cautelas: relaxamento, revogação e liberdade provisória. O relaxamento é a decisão do magistrado diante de uma prisão ilegal. A revogação da prisão, por exemplo, a preventiva, que não existe revogação da prisão em flagrante nesse caso, né? É a decisão do magistrado de reconhecimento que não há motivos que a prisão preventiva devendo, portanto, essa medida ser revogada, então quando já foi decretada. E a liberdade provisória é a que se prende ao flagrante. É a decisão do magistrado que a prisão em flagrante for legal, mas que não há motivos para convertê-la em prisão preventiva. Beleza? Por hoje é só. Os alunos da mentoria agora têm 10 questões para poder resolver e a meta nossa só acaba com as nossas 10 questões. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!